Olá, pessoal! Que bom ter vocês por aqui. Hoje vamos mergulhar num tema que gera muita curiosidade e é fundamental para entendermos a história de 3 grandes religiões. Quem foi Ismael? Recebi uma pergunta muito interessante de uma seguidora, que é católica, e gostaria de saber mais sobre o papel de Ismael, já que ele também é considerado um filho da promessa. Uma excelente questão. Então, vamos juntos desvendar essa história fascinante. Para começar, precisamos voltar ao livro de Gênesis na Bíblia. A história começa com Abraão e sua esposa, Sara. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu. Mas havia um detalhe. Sara era estéril e o tempo passava. Diante dessa espera, Sara teve uma ideia, que era um costume da época. Ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Hagar. E assim nasceu Ismael. O nome Ismael é muito significativo, pois em hebraico, Ishmael significa Deus ouve. E de fato, a Bíblia relata que Deus ouviu o sofrimento de Hagar quando ela fugiu para o deserto. Um anjo do Senhor a encontrou e prometeu que seu filho, Ismael, teria uma descendência numerosa. Então, aqui já vemos a primeira promessa divina ligada diretamente a Ismael. Ele não foi um acidente na história. Seu nascimento e seu futuro foram acompanhados por uma promessa de Deus. Anos mais tarde, contra todas as expectativas, Sara finalmente engravidou e deu à luz Isaque. O nome Isaque significa riso, por causa da reação de Sara ao ouvir que teria um filho em sua idade avançada. Com o nascimento de Isaque, a dinâmica familiar mudou completamente. Surgiu uma tensão entre Sara e Agar, entre o filho da serva e o filho da esposa livre. Essa tensão culminou com Sara, pedindo a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. Essa foi uma decisão extremamente dolorosa para Abraão, afinal, Ismael era seu primeiro filho. Mas Deus falou com Abraão e disse para ele não se afligir, pois faria de Ismael uma grande nação, porque ele era seu descendente. Aqui temos a segunda confirmação da promessa divina para Ismael. Deus reafirma seu plano para ele, mesmo diante da sua expulsão. Assim, Hagar e Ismael partiram para o deserto de Berseba. No deserto, eles enfrentaram dificuldades extremas. Quando a água acabou, Hagar, desesperada, colocou o menino debaixo de um arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. Mais uma vez, Gênesis nos conta que Deus ouviu o choro do menino. Um anjo chamou Hagar do céu, tranquilizou-a e mostrou-lhe um poço de água. A promessa foi repetida. Levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. A partir daí, a Bíblia diz que Deus estava com Ismael. Ele cresceu, tornou-se um arqueiro habilidoso e viveu no deserto. Sua mãe conseguiu para ele uma esposa do Egito e ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes de suas tribos, cumprindo exatamente a profecia. Então, qual é o papel de Ismael? No cristianismo e no judaísmo, a linhagem da aliança principal, aquela através da qual o Messias viria, segue por Isaque. Isaque é o filho da promessa feita especificamente a Abraão e Sara. No entanto, Ismael é, sem dúvida, um filho de uma promessa. Deus fez promessas diretas a Hagar e a Abraão sobre ele. Ele não foi esquecido ou abandonado por Deus. Pelo contrário, Deus o protegeu, o sustentou e cumpriu a palavra de que faria dele uma grande nação. Para o Islã, a perspectiva é diferente e igualmente profunda. Ismael ou Ismail é visto como um profeta e um ancestral do povo árabe, e mais importante, um ancestral do profeta Maomé. A tradição islâmica relata que foi Ismael, e não Isaque, quem Abraão quase sacrificou, e que juntos, Abraão e Ismael reconstruíram a Caaba em Meca, o lugar mais sagrado do Islã. Para os muçulmanos, Ismael é uma figura central na história da fé. Então, ao olharmos para a figura de Ismael, vemos uma história de bênção, de provação e da fidelidade de Deus.
Ele é a prova de que os planos de Deus são maiores e mais complexos do que imaginamos. Sua história nos ensina sobre a compaixão divina, que alcança até mesmo aqueles que estão à margem, no deserto, em desespero. Ele é a ponte que conecta as histórias de três das maiores religiões do mundo, um lembrete de uma origem comum e de um Deus que ouve o clamor de todos os seus filhos. Espero que esta explicação tenha ajudado a esclarecer o papel fascinante de Ismael. É uma história riquíssima, que nos convida a aprofundar nossa compreensão da fé e da história. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nada. Até a próxima!